Boa noite a todos, muito bem-vindos à Escola de Paz, é uma alegria estar aqui com vocês. Antes de começar a nossa palestra, eu quero fazer duas perguntas para vocês. Verdadeiro ou falso? Vocês levantam as mãos. Vamos lá. 50% do cérebro de uma criança é formado até os 5 anos de idade? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Quem acha que é falso, levanta a mão. É falso. 90% do cérebro de uma criança é formado até os 5 anos de idade. O que a gente vê aqui? Que toda a biologia da criança, do ser humano, ela está funcionando a todo vapor até os 5 anos de idade. Isso inclui todo o período de gestação da mãe. Então, vamos guardar, né, durante toda a palestra. A biologia, os 5 primeiros anos são fundamentais para a formação do ser humano, que cada um de nós é. Segunda pergunta. 75% do tempo que você vai ficar com seu filho acontecerá até os 12 anos de idade? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Quem acha que é falso? Tem gente na dúvida? Verdadeiro. Se estima que 75% do tempo que nós vamos passar com nossos filhos vai acontecer até o início da adolescência. Depois, quando eles começam a entrar na adolescência, os pares, os amigos, a escola, a universidade vai começar a dominar mais a agenda deles. Então, se os 5 primeiros anos está se formando a biologia, nos 12 primeiros anos está se formando o comportamental, o ambiente. Claro que isso é durante toda a vida, mas esse período, a primeira infância e até o final da infância, são períodos cruciais para o desenvolvimento de cada um dos nossos filhos. Então, com isso, eu vou começar a palestra, né? Famílias virtuosas, o que diz a ciência da felicidade. Eu quero primeiro compartilhar com vocês como é que eu cheguei nessa temática da felicidade, né? Então, quando eu tinha 6 anos de idade, os meus pais se separaram. E toda terça eu ia almoçar na casa da minha tia Fernanda. E do lado da mesa de jantar tinha esse quadro. Esse quadro sempre me incomodou. Mas parece que aquelas idas que começaram a ficar mais frequentes após o divórcio dos meus pais, aquele quadro começou a ficar quase insustentável de eu olhar para ele. Até que um dia eu pergunto pro meu pai, pai, por que a tia tem um quadro tão triste do lado da mesa de jantar? E aí o meu pai diz assim, Lua, a menina tá chorando porque o leite derramou. Ela devia estar carregando o leite e derramou, e ela tá chorando. Quando meu pai me falou aquilo, eu me vi naquela menininha chorando pelo leite derramado, que no caso era aquela constituição familiar que eu tinha até então. E eu disse assim, mas se o leite não vai voltar mais para o jarro, enxuga essas lágrimas e sobe essa escada e segue a vida. Usa essa energia dessa tristeza para seguir adiante. Então, muito do que eu vou compartilhar aqui com você sobre felicidade tem a ver também com tristeza, porque a felicidade não é a ausência de tristeza. Vocês vão ver que a felicidade é a gente está vivendo a vida entregue, da forma que ela se mostrar para nós. Então, assim, se a gente for perguntar para qualquer pai, qual é o maior desejo que a gente tem para o nosso filho? A grande maioria vai dizer que eles sejam felizes. E provavelmente esse é o maior desejo que nós temos para a nossa própria vida. Acontece que tem alguma coisa na nossa geração que parece que nunca foram tão infelizes os jovens, né? Parece que quanto mais feliz a gente quer ser, ou talvez quanto mais alegre, quanto mais prazer, mais infeliz a gente fica. Então o Jonathan Haidt acabou de publicar esse livro no ano de 2024 e que ele mostra, através de dados de internação nos hospitais, de tentativas de suicídio, um aumento significativo da depressão entre jovens nos últimos 10 anos. Ele pontua isso como o impacto das redes sociais dentro do nosso bem-estar. Nós vamos navegar por que as redes sociais impactam tanto o nosso sentimento de desprazer com a vida. Ele salienta o menos brincar, principalmente o livre brincar. Os adultos parece que colocaram as suas agendas pesadas, né, na vida das crianças e a gente está adultizando, né, deixando a infância mais adulta. E a infância é um período muito importante para livre brincar. E aí tem toda a questão do sono e da atenção fragmentada, que também aumenta a ansiedade, depressão e outros fatores. Então a gente percebe que as nossas crianças estão brincando menos, estão dormindo menos e passam muito tempo na frente das telas através das redes sociais, principalmente.
Tem um outro livro da doutora Anna Lembke que se chama Nação Dopamina. E é muito interessante. Ela fala que a nossa geração tem uma baixa tolerância ao desconforto. Ninguém aguenta sentir a dor do leite derramado na escada. Todo mundo quer dor? Não, não quero sentir. Qual o remédio que eu vou tomar? Que eu vou fazer para tirar essa dor e não sentir essa dor? Ela fala então do excesso de medicamentos e essa questão que eu acho muito interessante, ela traz na pesquisa dela que o prazer leva à dor. Se a gente sente, é como se fosse uma gangorra. Se a gente sente muito prazer, vai ter um rebote de dor. E ao mesmo tempo, se a gente sente uma dor e tolera ela, a gente vai ter o rebote do prazer. E que o corpo sempre busca um equilíbrio. Então, se a gente está falando que todos nós queremos ser felizes e que a gente vê que a nossa geração está muito infeliz, vamos navegar um pouco sobre o que é a felicidade. Então eu quero voltar lá para a Grécia Antiga. Eu gosto muito de ler livros antigos, né? E o Aristóteles, há 2.500 anos atrás, ele já traz a questão da felicidade. E ele diz que a sociedade de Atenas estava muito infeliz e estava buscando a felicidade em lugares que não é onde a gente encontra. Ele diz, a gente tem buscado a felicidade no hedonismo. O que é o hedonismo? É o prazer, é o imediato. É a felicidade nas questões mais fugazes, enquanto que a verdadeira felicidade está na eudaimonia, que é o propósito, ela é construída, é a gente ser a nossa melhor versão. Então aqui eu quero pontuar para vocês que eu acho que isso é uma distinção muito grande, porque como a gente fala da ciência da felicidade, a gente às vezes confunde os momentos de prazer que fazem parte de uma vida feliz, ter prazer, ter alegrias, mas sobre o que realmente é a felicidade, que ela está muito mais ligada à eudaimonia. Ela é muito mais construída e ela tem muitos leites derramados, né, no decorrer da caminhada. Então, o Martin Seligman, ele é professor da Universidade da Pensilvânia, e o Seligman, em 1999, assumiu a presidência da APA, que é a Associação de Psicologia Americana. E ele assumiu com duas frentes super importantes. Uma era, naquele período, né, se vivia o mais longo período de paz da história, né, na virada do milênio, e ele disse, nós, os psicólogos, porque tivemos duas grandes guerras, né, nesse século que estamos terminando, nos focamos muito na doença, na dor, no trauma. Agora é hora de a gente voltar e olhar o ótimo funcionamento humano. O que as pessoas felizes fazem para ser felizes, né? O que ele chama de psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. Então ele politicamente levou esse assunto adiante e ele buscou financiamento. Então todas as pesquisas, quando a gente fala em ciência, os estudos, as intervenções, elas são custosas. Então tu precisa ter empresas, instituições que investam recursos financeiros para que essas pesquisas possam acontecer. E o Seligman fez esse papel de buscar investimentos para essa pesquisa. E o Seligman encontra a felicidade no acrônico do PERMA. Então, quando a gente vê aqui, ó, primeiro pilar são as emoções positivas. Então, a alegria, o prazer, a emoção positiva, ela faz parte da felicidade sim, mas ela é um dos 5 pilares. O segundo pilar é o engajamento. O que isso significa? É a gente ter propósitos e estar engajado, engajar a nossa vida naquela caminhada, viver uma vida engajada. O terceiro são os relacionamentos, que é tido como os queridinhos da felicidade, né? Diz que se tu tiver que apostar todas as tuas fichas para ser feliz, invista nos relacionamentos, eles são o principal indicador da pessoa dizer que ela está feliz com a sua vida. O quarto é o propósito, então a gente tem um propósito de vida, né? E estar engajado com ele. E por último, as realizações, né? Então a gente ter conquistas, as conquistas fazem parte do nosso sentimento de felicidade. A segunda pesquisadora que eu quero trazer para vocês é a Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte. E ela tem uma pesquisa super interessante sobre positividade. E olha o que ela nos traz aqui. Que para cada emoção negativa, que é a bolinha rosa, a gente precisa de 3 emoções positivas para equilibrar o nosso sentimento de bem-estar e satisfação com a vida. Então, o que ela quer dizer aqui? As emoções negativas têm um impacto muito grande no nosso sentimento de bem-estar. E aí ela dá uma dica, que é fazer uma caderneta de poupança para os momentos de crise. Porque ela diz, se a gente tiver positividade acumulada, quando vierem fases ruins, que elas vão vir, a gente está com uma positividade estocada na caderneta de poupança. E o John Gottman, que é um pesquisador de casais, aplicou uma pesquisa muito similar e ele encontrou que no relacionamento conjugal,
para cada uma emoção negativa, a gente precisa de 5 positivas para equilibrar o sentimento de bem-estar, o que mostra que a gente é ainda mais crítico nas relações afetivas. Então, como é que eles definem, né? Como é que esses pesquisadores definem felicidade? Então, eles definem como um sentimento de bem-estar e satisfação com a vida. Eles não vão perguntar, tu tá feliz? Eles perguntam, quão satisfeito tu estás com a tua vida? Isso é a felicidade. E a gente pode estar satisfeito com a nossa vida, mesmo acontecendo coisas muito ruins. É isso que a gente tem. A felicidade não é a ausência de momentos ruins e emoções negativas, isso não existe. A felicidade é a gente olhar para a nossa vida, nossa trajetória, para o momento que a gente está vendo, eu estou satisfeito com a pessoa que eu sou, com os projetos que eu me engajei, com os amigos que eu tenho, com a forma que eu estou vivendo a minha vida. Então, isso é o conceito de felicidade. E de onde que vem a felicidade, né? A Sonja Lyubomirsky, que é uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, ela fez uma pesquisa em que ela diz que 50% da felicidade é genética, que a gente nasce com uma predisposição para ser mais introvertido, extrovertido, o olhar que a gente tem para as coisas, a gente nasce, né? Talvez ali nos 5 primeiros anos de vida isso se acentue, mas eu, por exemplo, que sou mãe de 3 meninos, eu já percebo desde o dia que saem da barriga como cada criança é diferente, né? Então, ela diz que 50% é isso. Mas, na parte que nos cabe, só 10% são circunstanciais. O que significa isso? O que é o circunstancial? Se eu sou bonito, sou feio, se eu sou rico, eu sou pobre. Claro que passando a linha de pobreza, né? Todas as pesquisas de felicidade, tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês, tem que ter passado de uma linha de extrema pobreza. Quando se tem extrema pobreza, nada do que eu vou falar aqui conta. Mas se eu moro numa casa gigante ou numa casa mais moderna, isso não faz, é só 10%, não é que não faz, mas é só 10%. O carro que eu dirijo, a forma que eu vivo, onde eu tiro as minhas férias, 10%. E aí é engraçado que às vezes a gente bota muito nessas questões, a gente acha que isso impacta muito mais. E 40%, então do que nos resta a maior parte, são as nossas atitudes em relação com a vida. Como é o nosso olhar e as nossas ações frente ao que acontece na nossa vida. E aqui a Sonja testa, no laboratório dela, diversas atividades que ela diz, até ela cita como que são como raios de sol. Se elas vêm, isso aumenta a nossa sentimento de bem-estar e satisfação com a vida, como exercício físico. Então, uma pessoa que pratica exercício físico regularmente, as pesquisas apontam que se sente mais satisfeita com a sua vida. Se ela deixa de praticar, ela deixa de sentir essa satisfação que o exercício trouxe. Da mesma forma, os atos de bondade, né? Os americanos fazem muitas pesquisas sobre atos de bondade, então quando tu faz o bem para alguém, tem uma série de estudos, dão $100, vai para o shopping, gasta para ti, quão satisfeito tu te sente. Outro dia te dão $100, compra para uma pessoa querida, tu te sente muito mais satisfeito. Então tem uma série de pesquisas que fazem que a gente se sente muito bem quando faz o bem. Então entra toda a questão da meditação, a espiritualidade. Se estima que pessoas que praticam uma religião chegam a viver 7 anos a mais. Claro que a religião traça várias outras questões, ela traz amigos, ela traz rotinas, ela traz engajamento, ela traz conquistas, né? Se tu te envolve em projetos. Então aqui ter objetivos de vida, estar comprometido, a questão do momento presente, né? Que a gente saber saborear as alegrias da vida. Então ela mapeou diversas atividades que aumentam o nosso sentimento de bem-estar e satisfação com a vida. Eu quero terminar essa primeira parte sobre a ciência da felicidade, né, e trazer a pesquisa do Corey Keyes. Eu acho muito interessante esse gráfico dele. Então, o que o Corey Keyes traz? Ele traz o conceito do definhamento. Muitos falam que a felicidade, até o próprio Martin Seligman, tem o livro Florescer, né, que a felicidade é o florescimento humano, e o Corey Keyes traz o conceito do definhamento, que em inglês se chama language. Então, olha só, um eixo é alta saúde mental e baixa saúde mental. O outro eixo é baixa doença mental e alta doença mental. Então, ele dá um alerta que talvez, se a gente não estiver trabalhando aqueles 40% da felicidade, que é as nossas atitudes e o nosso olhar sobre a vida, de uma forma positiva, a gente pode entrar no definhar. E às vezes a gente pode confundir, achar que a gente está doente, né? Mas talvez a gente não tenha doença. Olha aqui, baixa doença mental,
mas baixa saúde mental, que é diferente doença mental e saúde mental. Eu acho isso aqui super importante, porque ele mostra a importância. Tu pode estar com uma doença mental e florescendo, mas tu pode ter a ausência de uma doença mental e estar definhando, não estar te sentindo satisfeito com a tua vida. E aqui reforça a importância de a gente implementar essas atividades para a felicidade dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida. E com isso, a gente parte para a segunda parte dessa palestra, que é sobre o florescimento. Então, conforme eu fui estudando, né, eu sou formada em administração de empresas, eu trabalhei no Instituto Gerdau durante 12 anos com projetos sociais e eu fui entrar no mundo da infância quando meu filho nasceu e a gente construiu uma escola de pais, né, um projeto chamado Escola de Pais, no Instituto Ling, em Porto Alegre, onde a gente trazia vários especialistas da infância para compartilhar conosco as ferramentas, né? O que tinha de estudos, de ferramentas para que a gente pudesse ser bons pais, né? E a premissa era, a gente se prepara tanto para a nossa carreira profissional e na hora de ser pai e ser mãe, a gente segue o instinto, sendo que tem tanta pesquisa, tem tantas orientações que a gente pode seguir. E com isso, eu comecei a estudar muito essa temática, tanto dos nossos palestrantes como outros livros. E tem muitas coisas da minha cultura também, da minha religião, que eu sou muito estudiosa, eu me apaixono, eu acho que tem muita sabedoria dentro das tradições antigas. E dentro dos meus estudos, eu fui percebendo essa questão do ser humano como um todo, né? O ser humano é corpo, alma e mente. E se a gente quer falar sobre florescimento humano, se a gente quer falar sobre felicidade humana, a gente tem que levar em conta esses 3 pilares, que eu aqui chamo de pétalas, né? Então, se a gente quer que os nossos filhos floresçam, a gente tem que regar todas as pétalas ou os pilares, né, para o desenvolvimento, o florescimento humano. Então, existem 3 pétalas do corpo, que é dormir, comer e se movimentar. 3 pétalas da alma, que é aprender coisas novas, espiritualidade e relacionamentos. E 3 pétalas da mente, que é autoconhecimento, inteligência emocional e otimismo. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, eu iniciei nesse processo da infância através da literatura infantil. Então, meu primeiro livro é o Crianças Virtuosas de A a Z, onde eu apresento uma virtude para cada letra do alfabeto e que hoje eu relaciono ele muito com a pétala do autoconhecimento, porque, né, a primeira coisa é a gente saber quais são as nossas virtudes mais fáceis de a gente aplicar e a gente usar elas no nosso dia a dia, que é toda a teoria que depois o Seligman, antes, né, de eu fazer a teoria do Seligman da felicidade autêntica, que ele diz a nossa autenticidade individual, de praticar aquilo que a gente é bom. E depois, conforme eu vou evoluindo, eu tenho escrito, né, e a ideia é que até o ano que vem eu conclua um livro infantil para cada uma das pétalas. Que a ideia é que pais, professores, possam trabalhar essas temáticas através da literatura, da música e dos jogos com as suas crianças, né? Então vamos dar uma navegada aqui em cada uma das pétalas. Como é que a vida acontece, né? E como é que a gente... Tudo são hábitos, tudo são os rituais e as rotinas. O nosso cérebro, ele gosta de saber o que vai acontecer. E a criança gosta mais ainda que o adulto. Para ela é muito importante ter uma rotina de rituais, regras, hábitos bem estruturados. Então, a forma que eu vou trazer cada uma das 9 pétalas e cada um dos pilares para vocês hoje aqui nessa palestra são através de hábitos que a gente possa executar dentro do nosso dia a dia. Então, a primeira coisa, tempo de sono. O sono é muito importante e as horas de sono são muito importantes. O que o Instituto Americano de Sono diz? Que adultos têm que dormir mais de 7 horas. E aí cada adulto vai ver qual é a quantidade exata para si. Às vezes o meu marido é um que às vezes dorme 7, eu já preciso dormir 8. Cada um vai ter mais 7 horas. Agora, uma criança de até 5 anos tem que dormir de 10 a 13. Uma criança de 1 a 2, de 11 a 14. E aqui na idade que estão os meus filhos, tem que dormir de 9 a 12. E o que se percebe é que as crianças estão tendo menos tempo de sono do que o necessário. Então, biologicamente, precisamos dormir. A outra coisa que eu quero trazer para vocês é que a gente pode colocar rituais de sono, que isso também cria o ambiente familiar mais amoroso, mais afetivo. Então, por exemplo, um banho quente, uma leitura antes de dormir, uma reza, uma meditação. Os nossos filhos precisam desses rituais. E se a gente falou lá no início, né, o que cada um quer para o seu filho, a gente quer que ele seja feliz. Então, primeira lição, eles têm que ter um tempo de sono adequado para a sua faixa etária
E os pais vão estar presenteando seus filhos se tiverem rituais estruturados antes de sono. Então, é mais fácil do que a gente imagina, né? Se quem achou que tinha que levar o filho para uma viagem, não. Ser feliz está dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e com muito pouco recurso, né? Financeiro. O maior recurso aqui é tempo. Segunda pétala, alimentação. Então, em relação à qualidade da comida, vamos usar a máxima descasque mais, desembale menos. Até eu estava recentemente num grupo de estudos e estavam falando, né, que antigamente o ovo era o vilão, agora não sei o que, cada vez tem um alimento. Então, assim, quanto mais natural a gente comer, mais saudável é. Além disso, a gente tem que ter a nossa mesa arrumada. Às vezes a gente só arruma a mesa quando vem visita, não tem visita mais importante do que a nossa família. Escutar uma música durante a refeição, trazer uma flor, é uma florzinha que tu bota no meio da mesa, já mostra o carinho que a gente tem com aquele ambiente, a família e o amigo reunido, acender uma vela. Então todo esse ritual em volta da mesa de família, em volta da mesa de refeições, é muito importante para o nosso sentimento de satisfação com a vida e bem-estar. Recentemente eu vi numa revista que a IKEA tinha publicado que nunca vi uma queda tão grande em mesas de sala de jantar, de refeições, que parece que as famílias hoje talvez estão comendo mais em bancada, cada um come num horário, as crianças comem na escola. Então, as refeições em famílias são muito importantes para esse sentimento de relacionamento, para a qualidade da comida. Aqui, eu nem destaquei ainda a questão da obesidade infantil, que é uma coisa que vem alarmando cada vez mais pediatras e famílias, né? Então, vamos investir na hora da refeição. A terceira pétala do corpo, né? Falamos de sono, falamos de alimentação, agora nós vamos falar de movimento. Então, recentemente a gente teve uma palestra na Escola de Pais com o Anthony Ling, que falou sobre como o uso da cidade impacta no desenvolvimento das crianças, né? Então, quando a gente compra um imóvel, quando a gente escolhe uma escola, a gente tem que pensar como é que vai ser a nossa vida, né? Porque hoje muitas crianças vivem na cidade das caixinhas. Elas moram numa caixinha, elas entram numa caixinha menor, se deslocam para uma outra caixinha, termina essa caixinha, volta e elas pouco interagem com o seu ambiente, com o seu bairro, com a sua cidade, né? Então a gente tem que tentar fazer o máximo de deslocamento a pé e de bicicleta. O ideal seria tentar viver em bairros que a gente pudesse fazer coisas a pé, ir no mercadinho, e ter uma praça, ter um parque, né? Que daí entra toda a questão da natureza urbana, né? Existe um escritor chamado Richard Louyouf, que escreveu um livro, A Última Criança na Natureza, e ele fala do déficit de natureza, alertando os pediatras, né? A Associação Brasileira de Pediatria até fez uma publicação, o Daniel Becker, que é um pediatra ativista da criança na natureza, né? Que eles dizem, 30 minutos de pracinha, o pediatra deveria recomendar. As crianças precisam 30 minutos por dia na natureza tocar, ver árvore. E, eventualmente, a natureza selvagem, né? Que é um banho de mar, um banho de cachoeira, uma caminhada mais selvagem, né? E a gente que vive no Brasil, o Brasil é um país muito abundante em natureza selvagem, a gente tem que se colocar para descobrir esses lugares, né? Importante aqui ainda nos deslocamentos, né? O Dan Buettner, que fez ele era um jornalista da National Geographic, e ele escreveu o livro das zonas azuis, né, que eram as zonas mais longévolas do mundo, e a questão do movimento era uma coisa que era visto nessas comunidades longévolas, né, que eles se movimentavam, até cidades que não tinham, comunidades que não no Japão, que não usavam sofá, então que os centenários se levantavam do chão, o movimento é muito importante. Agora, então, nós vamos entrar nas próximas 3 pétalas, que são as da alma. Então, uma coisa bem interessante, a nossa característica, nós homo sapiens, é que a gente tem esse super cérebro que consegue tomar decisões, que tem o livre-arbítrio de escolher, mas que também tem uma sede por aprendizado. Então, faz parte da natureza humana aprender coisas novas. E hoje existe um conceito para isso que se chama lifelong learners, que são os aprendizes da vida inteira. E uns especialistas, ele cita 4 características do aprendiz da vida inteira. Então, ele aprende através de conteúdos, ele aprende através de experiências, ele aprende através de redes e através das pessoas, né?
que ele chama CEP mais R. Então, é conteúdo, experiência, pessoas e redes que a gente forma em volta de um conteúdo. Então, antigamente a gente achou, os afortunados iam para a faculdade, às vezes faziam um pós. Hoje em dia, o conceito de aprendizado, ele não é mais só nessas instituições de ensino, a gente está aprendendo a todo momento. E uma das coisas interessantes que se fala na teoria do lifelong learner é de que a gente precisa ter um objetivo de aprendizado. Porque ele diz que daí o mundo parece que conspira ao nosso favor, que é tipo a mulher quando fica grávida, que só começa a encontrar mulher grávida na rua. Ou tu compra um modelo de carro e tu só encontra aquele modelo. É como se o nosso cérebro estivesse atento para as oportunidades, né, de aprender para aquela temática. E aí aqui eu trago a leitura, né, até a foto é de um pequeno leitor. Então a leitura é algo que deve ser estimulado na infância. Ela é uma portas que a gente se abre, né? Cada livro é uma oportunidade de muitos novos conhecimentos, né? A gente tem que estar aberto para novas experiências e os hobbies, que é algo super importante das famílias terem. Então é pescaria, é andar de bicicleta, é muito importante se os pais e filhos, se as famílias conseguirem ter hobbies que compartilham. Porque isso também, um hobby, às vezes a gente é apaixonado por aquilo, daí pesquisa, e lê revista, e conversa, e forma rede. Então, é algo que a gente deve explorar com as crianças. Então, a próxima pétala são os relacionamentos. Então, aqui eu quero voltar à questão de a gente buscar ter momentos livres na agenda, né? Hoje, as crianças são pequenos executivos, né? E aí tem muito pouco tempo, às vezes, até para formar conexões. O brincar ao vivo, ainda, ele é, até para os adultos, está se mostrando nessa necessidade de encontros ao vivo. Para a criança isso ainda é mais acentuado. E aqui tem a questão do praticar autocompaixão, né? Eu gosto muito desse ciclo, né? Porque, primeiro assim, a primeira pessoa que a gente tem que ser amiga é da gente mesmo, né? Então a Kristin Neff é uma pesquisadora especializada em autocompaixão e ela traz de que a gente costuma ser muito mais severo a nossa voz interior conosco do que a gente seria com um amigo. Então, um amigo foi fazer um concurso, não passou. A gente diz para o amigo, não era para ser, não estava na hora certa, tu vai ver que tem algo melhor te esperando no futuro. Com a gente diz assim, mas é burro mesmo, nunca vai dar certo. Então, a gente não é muito amigo, às vezes, da gente. A gente deveria aprender a ser mais amigo de nós mesmos. E depois a questão dos afetos, né? Então, pensa, a gente viu lá no início, né? São 5 primeiros anos de quase toda a formação do cérebro. Depois, aos 12, é o início da adolescência. São 12 anos, no fim, a infância, né? Então, o quanto que a gente tem que escolher estar próximo dos nossos afetos, priorizar. Hoje o mundo é cheio de coisas importantes, urgentes, mas não importantes. Então, a família tem que virar algo muito importante e a gente tem que tentar botar os nossos filhos em primeiro lugar, porque senão sempre vai ter um aniversário, uma festa, uma janta, um grupo do futebol, do esporte, né? E a gente às vezes passa mais tempo com os conhecidos do que com os nossos afetos diretos. Agora a gente entra em espiritualidade. Então, eu sou uma pessoa que eu falei para vocês no início, né? Que eu sou muito conectada com a minha religião, mas se eu fosse dizer o meu momento de maior espiritualidade dentro da minha rotina, é quando eu consigo acordar pelas 6 da manhã, antes dos meus 3 filhos, e consigo tomar um chimarrão, que no Rio Grande do Sul a gente toma um chimarrão. E parece que aquele silêncio da manhã e tomando aquela bebida quente, parece que eu me conecto comigo mesmo, parece que eu consigo botar as prioridades do dia, entender como é que eu vou investir a minha energia, né? E isso é bem interessante, existe até um livro que se chama O Milagre das 5 da manhã, e uma das coisas que ele diz é assim, a gente tem que tentar ficar longe do celular logo que acorda, porque senão a gente já acorda na demanda do outro. A coisa que a gente tem que buscar logo que acorda é nos conectar com nós mesmos, é ver assim, como é que eu vou navegar nesse dia? E aí tu é proativo e não reativo às demandas do mundo. E aí, claro que a reza é uma forma de religião, a meditação cada vez mais estudada e mais benefícios são encontrados em pessoas que praticam meditação. E a pausa. No judaísmo, que é a minha religião, a gente para toda sexta-feira do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado e a gente não usa celular, não usa dinheiro, a gente faz uma pausa. Isso, os sábios dizem, né, já diziam há 3.000 anos atrás, a importância de a gente parar e a gente ficar em contato conosco. Imagina o que eles diriam hoje em dia, vendo a sociedade da forma que a gente vive. Então, se não é toda semana, a gente tem que buscar uma pausa uma vez por mês, ou pelo menos uma vez por ano, de a gente pausar com o mundo externo e se conectar com o nosso mundo interno. Então, agora,
Vimos as 3 do corpo, alimentação, sono e movimento. Vimos as 3 da alma, aprendizado contínuo, relacionamentos e espiritualidade. Agora a gente vai entrar nas 3 da mente. E a primeira é o autoconhecimento. E eu gosto muito dessa figura aqui chamada Ikigai, que é como os japoneses falam sobre propósito, né, de vida, ter um propósito. E eles dizem que o Ikigai, que a gente traduz como nosso propósito, seria a intersecção entre aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente ama, aquilo que o mundo precisa e aquilo que a gente é pago, alguém vai pagar a gente para fazer. Então, na infância, é muito importante os nossos filhos, as nossas crianças se conectarem com as coisas que eles amam. Então, às vezes, o nosso filho ama aquilo, não, mas é que ele não é bom naquilo outro lá, então vamos fazer mais tempo. Não, a infância é muito importante, porque depois fica mais difícil a gente se conectar com as nossas paixões. Então, a gente tem que investir tempo, deixar que os nossos filhos descubram o que eles amam e possam degustar aqueles momentos e descobrir aquilo que eles são bons também. E aí, quem sabe, um dia alguém vai pagar eles para fazer e isso possa virar a carreira profissional deles. A próxima tela é a inteligência emocional e eu acho essa roda aqui foi inspirada no projeto do Centro de Yale de Inteligência Emocional, que é um centro, tem o Mark Bennett, que é um grande pesquisador, e ele fala que as emoções são como informações do nosso interior. Então, a gente não tem como controlar essas informações. Quando vem a raiva, a gente não tem como controlar a raiva. Ela não sentir, negar as emoções é muito prejudicial. É importante a gente ampliar o vocabulário das crianças para que quando ela sinta raiva, ela pode entender melhor, é raiva ou é frustração, ou eu tô assustado, ou eu tô zangado, ou eu tô agitado, ou eu tô em pânico, ou eu tô estressado. Então, quanto maior for o vocabulário das emoções, mais a gente entende essas informações do nosso interior e melhor a gente pode lidar para resolver elas ou demonstrar elas de uma forma adequada. E eu acho que esse filminho Divertidamente tem feito um papel crucial nisso, porque as crianças têm falado muito mais das emoções e conseguem compreender elas, e isso assusta menos quando vem as emoções mais difíceis, né? O Jon Kabat-Zinn, que é um autor que eu gosto muito, ele compara as emoções como ondas do mar. Ele diz que a gente não consegue parar o mar, mas a gente tem que aprender a surfar as nossas emoções, porque senão elas podem nos afogar. Então, às vezes, vão ter emoções que vão ser como uma onda muito forte, e aí essas, ele diz, às vezes é melhor a gente mergulhar, porque no fundo do mar as águas são sempre calmas. Eu sempre me lembro que no tsunami, que aconteceu, sei lá, mais de 20 anos atrás, tinham pessoas que estavam mergulhando e voltaram e estava tudo destruído, nem viram o tsunami passar. Então, eles falam que essa técnica de ir para o fundo do mar, a meditação, é um dos exercícios que nos ajuda a gente passar pelos tsunamis da vida. E por último, o otimismo. Então, essa tela aqui também é inspirada no trabalho do Martin Seligman, e ela fala que o otimista e o pessimista têm as mesmas dificuldades, mas os otimistas passam melhores pelas suas dificuldades. E aí ele fala sobre permanência, abrangência e personalização. E então o que ele fala? Vamos lá aqui, ó, foi mal na prova. O otimista vai pensar, não estudei direito, eu fui dormir muito tarde, eu acordei em cima da hora, por isso que eu estava agitado, da próxima vez eu vou conseguir fazer isso e melhorar na prova. Já o pessimista vai pensar, eu sou um burro mesmo, eu não vou dar certo, não tem jeito, eu não vou passar nunca em nenhuma prova. E aí até a própria Carol Dweck, que é uma outra pesquisadora que fala mais sobre mindset, né, que tem pessoas que têm um mindset fixo. Lembra que eu nasci assim, eu vivi assim, que eu sou quem eu sou, eu não mudo. E esse é um mindset que tanto se tu é bom, tu te coloca num pedestal, que tu diz assim, eu não vou nem arriscar, porque daí eu posso dar errado e sair desse meu pedestal, quanto se tu não é tão bom em alguma coisa, tu fica até com medo de arriscar e de acreditar que tu tem um potencial para ir além. E já o otimista, que ela compara com o mindset de crescimento, que é aquele que entende que as coisas estão sempre mudando e que ele pode ter atitudes que mudem o resultado. Então, se fala que o otimismo é algo que pode ser aprendido e deve ser ensinado. Então, com otimismo, a gente encerra essa parte do florescimento, né? E a gente vai caminhando, então, para a parte final da nossa palestra, que fala sobre o momento presente. E aí eu quero trazer 3 imagens, né? Um dia de sol, um dia nublado e algum momento arco-íris. Porque se a gente fala
que a felicidade é o florescimento humano, e aqui vamos colocar aqui pais e professores e os avós, né? Toda essa aldeia que cuida de uma criança são como os jardineiros que estão regando aquela florzinha e adubando. A gente pode fazer tudo certo. Dormir, tudo certo é impossível porque a vida não é assim, mas a gente pode se esforçar para ter os melhores hábitos, né? Dormir, refeições em famílias. E mesmo assim, vai ter dias de sol, dias de chuva e alguns momentos arco-íris, porque a gente não consegue controlar as externalidades, né? E parte da felicidade é a gente conseguir distinguir aquilo que a gente consegue controlar, que são os nossos hábitos, as nossas rotinas, priorizar as coisas que são de fato importantes, né? Porque esse nosso mundo está cheio de distrações. Então, acho que uma das coisas que me motiva muito a vir aqui e compartilhar esses assuntos com vocês é porque, estudando sobre felicidade, eu vi que tem alguns caminhos, né, de que a gente pode fazer, e principalmente na vida familiar, nesse momento tão formativo, a gente botar nas nossas rotinas, mas tem coisas que são incontroláveis, e o tempo é uma delas, né? Vai vir furacão. E paciência, não é por isso que nós não vamos cuidar do nosso jardim, né? Porque tem dias de chuvas, e até se não chover, também seca a flor, né? Então, se não tivermos, como falei lá no início, né, do leite derramado do quadro da minha tia, talvez não teria me despertado essa busca, esse olhar de pesquisar o que as pessoas felizes fazem para ser feliz, né? Então, a gente tem que abraçar o que a vida nos traz em termos de externalidades e tentar viver da melhor forma possível. Então, pergunta final. Agora é uma pergunta aberta. Qual é a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida? E não vale os filhos, não vale as crianças. Qual é a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida? Talvez nada seja mais precioso que o tempo. Tempo é uma coisa que a gente não pode vender, a gente não pode comprar mais tempo. Então, a forma em que a gente usa o nosso tempo é a forma em que a gente vive a nossa vida. Então, invistam o tempo de vocês, né? Quem tem uma criança por perto, quem é um professor, quem tem os avós que estão com os filhos, invista seus tempos para que a gente possa regar essas florzinhas que são as nossas crianças, para que eles um dia possam construir o seu próprio caminho para a felicidade. Quero agradecer muito a presença de vocês e muito obrigada.